Olá! Por que a gente gosta tanto de coisa francesa? Tem uma aura, né? Tem alguma coisa que inspira. Eu não sei dizer o porquê, mas eu acho que todo mundo sente a mesma coisa. Então hoje a gente vai fazer uma almofada que tem uma inspiração, na verdade, eles chamam de colchão, a tradução certa seria colchão no estilo francês de montagem. Ele é bem parecido com aquele futon, mas ele tem uma forma diferente de fazer porque a gente usa o enchimento dele feito a partir de uma espuma que a gente manda cortar. Então a gente pode mandar cortar em qualquer lugar do país, tem. Procura o seu tapeceiro, pergunta para ele que ele vai te indicar onde você manda cortar e aí você corta, já pede na medida que você quiser. Essas almofadas, olha só que linda, vou deixar umas imagens bem bacanas, vou pedir para o Tadeu mostrar a nossa almofada. Ela pode ser uma almofada de chão para você colocar na sua sala e usar, né, quando você quiser. Ela pode ser uma almofada que fique numa cadeira, por exemplo, ou numa poltrona, do que quer que seja, e ela pode ser também uma almofadinha para colocar num banco. Eu inclusive tenho uma que é essa aqui que eu estou reformando, que é uma almofada que fica em cima de um móvel que eu tenho aqui. Eu tenho aqui em casa, na entrada, uma entradinha para um lugar onde a gente tira os sapatos, guarda os sapatos, fica tudo ali. Quando entra para casa já tirou o sapato, quando sai deixa o chinelinho perto. Então essa é uma almofada que fica ali, uma almofada que eu estou modificando agora. Então serve também para isso, para você fazer um assento de um banco comprido de repente, tá? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar a medida exata da sua almofada. Então vamos supor 50 por 50 centímetros, você mandou cortar 50 por 50 centímetros por 7 de altura. Nós vamos cortar 2 quadrados de 52 por 52 centímetros, então 2 centímetros a mais. Por a mesma coisa, se ela tem 7 de altura, você vai cortar a lateral com 9, tá? A minha, se eu não me engano, tem 6 centímetros e eu cortei com 7. Então, depende da altura que você quiser. Pode ser mais fininha para um banco mais comum. Agora, se for um banco grande, que de repente, durante o dia, alguém vai querer deitar ou alguma coisa, a utilização você quem sabe. E a densidade também, geralmente quem corta essas almofadas, pergunta a densidade que você quer. Você pode querer ela mais durinha. No meu caso aqui não precisa, porque é um lugar que a gente senta eventualmente quando sai e quando chega, mas você pode também escolher a densidade. Então, a largura da sua faixa vai ser 2 centímetros a mais que a largura que você escolheu e o seu quadrado também 2 centímetros a mais do que a largura, o tamanho da sua almofada, tá? Uma vez que você cortou, a largura da faixa é 2 centímetros a mais, mas o comprimento dessa faixa é exatamente o mesmo do que você cortou aqui. Então, eu cortei 2 centímetros a mais na largura e exatamente o tamanho do que foi cortado o quadrado, tá? Então, a minha faixa mede 50 por 50, eu cortei 52 centímetros de comprimento. Vamos explicar de novo? O meu quadrado é 2 centímetros maior, se eu tenho 50 por 50, eu vou cortar com 52 por 52, e a minha largura era 7 centímetros, eu cortei com 9 por 52, os mesmos 52 centímetros. E é um corte que precisa ser exato, ou seja, tem que ser exato no comprimento e na largura. Então, na hora de cortar, presta bastante atenção para você cortar ele no esquadro bem certinho, tá bom? Aí, a montagem é feita, olha, como se a gente estivesse montando uma caixa. Então, olhem só, eu já montei o primeiro aqui, tá? E para montar o segundo, e eu vou montar ele completo, para depois fazer uma abertura para a gente costurar, né? A gente preencher a mão. A montagem é feita da seguinte forma, olhem só, vou chegar aqui bem pertinho para poder mostrar. A minha costura de união, eu cortei 4 partes, né, na lateral, então eu já montei esta parte inteira e a minha costura de união foi aberta, tá? Tá aberto aqui. Aí eu vou colocar a minha tampa, se é que a gente pode dizer assim, exatamente na mesma direção. Eu tô conseguindo mostrar, Tadeu? Tá na mesma direção do que essa aqui, olha. Deixa eu abrir aqui, olha.
Então, eu tenho duas partes aqui, olha, eu tenho esta e esta. Eu vou colocar na mesma distância dessa primeira aqui, ó. Então, eu venho aqui, olha, dá pra ver a minha costurinha aqui? Na mesma distância. Vou pôr assim pra gente ver, ó. Dá pra ver? Dá, né? Então, tá na mesma distância ali, bem certinho. Vou iniciar a minha costura exatamente em cima dessa costurinha de união. Vou virar para cá para poder mostrar. É importante também, olhem só, a minha costurinha aqui tá abrindo. Eu preciso voltar na máquina e fazer uma costurinha de ida e volta, porque é importante que essa costura fique bem firme, tá? Então, quando você estiver fazendo as costurinhas de união da sua faixa, são 4, né? Uma em cada lado. Quando você estiver fazendo essa costurinha de união, se assegure de que você fez o ida e volta para ela ficar bem certinha e não abrir, senão ela vai te atrapalhar. Então, olha, tá bem direitinho ali, coloquei na mesma distância e vou abaixar a minha agulha, deixa eu pôr pro lado de cá, na verdade, olha. Vou abaixar a minha agulha porque eu prefiro trabalhar, eu prefiro costurar com as laterais viradas para cima. Então, olha, essa aqui é a minha parte aberta, vamos mostrar direitinho, olha. Essa é o tampo, né, que eu chamei de tampo. Aqui está a minha costurinha de união dos dois. Vou fazer com que ela fique na mesma distância ali, ó, na mesma direção. Vou abaixar a minha agulha exatamente no ponto de união na costurinha de união das duas partes aqui e vou seguir e fazer a mesma coisa até o outro lado, tá? Uma vez que eu costurei até aqui, por isso que tem que ser exato, quando eu chegar nesse ponto, eu vou explicar aqui, ó. Quando eu chegar nesse ponto, olha, eu vou interromper a costura também exatamente, e é mais fácil mostrar aqui do que até na máquina, eu vou parar exatamente no ponto de união. Então, eu vim costurando toda esta parte aqui até o ponto de união das costuras, simplesmente viro para cá, posso até dobrar aqui, olha, e continuo costurando. Tá? Começo na costurinha de união, paro na costura de união, viro e vou costurando do outro lado. Ao fazer isso, olha como fica perfeitinho, deixa eu colocar aqui, olha, ele fica bem certinho, olha, a costurinha da gente até o vértice, tá? Aqui, se eu olhar, ele tá no ponto de união e quando a gente vira lá do outro lado, ela tá bem certinha, olha, bem coincidindo, né, o vértice certinho, tá? Uma vez que a gente fez essa costura, a gente tem o nosso trabalho completo, então. Ela já, teoricamente, estaria pronta. Só que eu preciso vestir na minha almofada. Então, eu vou abrir quase que a totalidade em um dos lados. Eu vou mostrar na minha aqui, olha. Deixa eu colocar a minha almofada aqui. Deixa eu deixar aqui, olha. Eu abri quase que a totalidade, porque senão fica muito difícil para a gente encaixar o colchãozinho, por assim dizer, lá dentro, e ela pode esgarçar os tecidos, quando você puxa, ele estica. Então, a gente precisa deixar bastante aberto, tá? Para ele poder ficar confortável para você vestir, né? A gente vai vestir. Aí, olhem só, eu tenho aqui essa cola maravilhosa, que é a 77. Ela não é aquela cola que a gente usa para montar o sanduíche, tá? Aquela é a 75. Aquela é uma cola que é temporária. Essa não, é uma cola definitiva, ela serve para uma série de coisas. Por exemplo, eu revesti aqui o meu armário, eu coloquei o tecido no armário, aqui e ali também, na parte interna, na gaveta também, tudo usando a cola, tá? E aí a gente vai... É preferível você ir lá do lado de fora, ou pelo menos num lugar onde esteja a sua janela aberta. E essa, a gente até consegue limpar, a gente tem um produto chamado Citrus, da própria 3M, que a gente consegue limpar. Eu vou mostrar para vocês uma hora dessa. Mas a gente pode se certificar, tomar cuidado, forrar a mesa ou leva lá do lado de fora, o que seja, tá? Mas é tranquilo. Ele não tem cheiro forte, eu gosto de dar uma chacoalhadinha, nem sei se precisa, mas acho que é mania, né? Mas a gente gosta de fazer isso. E aí você dá o spray, porque nós vamos ter que revestir esse colchão com uma manta, tá? A gente vai colocar a manta em todo o entorno dele. Opa! A gente vai colocar em todo o entorno, não só aqui em cima,
como também, olha como já cola bem, como também nas laterais. Então, eu posso até cortar aqui todas as partes, mas eu prefiro fazer essa primeira parte agora, dando a volta, tá? Na minha almofadinha aqui, e aí colocar só nas laterais. Olha, então aqui já dobra tudo direitinho, já reveste, vem arrumando bem certinho para ficar tudo bem coberto, bem bonitinho. E aí eu dobro aqui, vou passar o spray aqui e vou colar também, inclusive desses lados, dos dois lados aqui. Então eu já tenho faixas aqui. Deixa eu pegar a faixinha certa que tá aqui, olha. Já tenho faixas que eu vou colocar aqui na lateral para tampar tudo, para revestir. Por que que a gente coloca isso? Porque faz parte da técnica, a gente vai ver que a gente vai fazer aquela costurinha aqui na borda. Então faz parte da técnica. Não teria o mesmo efeito se eu não colocasse esse revestimento aqui de manta, mas também porque ela estabiliza a capa da almofada. Se você não fizer isso, ela fica escorregando, não fica uma coisa profissional. Então, quando a gente faz isso, ela fica bem estabilizada e fica parecendo um trabalho que foi feito por alguém que, né, que é profissional nessa área, tá? Então, eu gosto, olha, de deixar um pouquinho maior aqui na dobrinha, para poder ficar bem bonitinho, e aí tampa ele bem certinho aqui, circunda então toda essa almofada. Aí, aqui, olha, já está pronto, eu já fiz esse trabalho. Esqueci de falar para vocês que se for um trabalho retangular, não tem problema, a técnica é a mesma, você só corta nas medidas que você precisa. Então, lembrando de pôr sempre 2 centímetros a mais, não são 2 centímetros a mais em toda a volta, tá? É no total. Então, se mede 1 metro, você corta com 1,2 m. Por 40 centímetros, você corta por 42 e assim por diante. E as laterais também. O comprimento é o mesmo do tampo e a largura é o mesmo da largura do tampo também, tá? E aí agora, já que ele tá grande aqui, é a hora da gente colocar lá dentro, tá? Vou colocar e já volto. Prontinho, já estou aqui com a minha almofada ou o meu colchão devidamente vestido. É claro que eu não mostrei para vocês, porque não é difícil não, gente. Uma vez que eu deixei uma abertura grande, até nem é difícil, mas não é lá muito elegante, né? Então, já tá aqui vestidinho, tudo arrumadinho, olha, já bem colocadinho. E aí eu vou fazer uma costurinha, que é aquela costura que a gente chama de costura invisível, tá? Então, olhem só, dobrei aqui, esta parte tá abertinha, né, ainda, dobro aqui e eu vou fazer uma costura, deixa eu primeiro colocar a minha linha lá. Então, a gente vai fazer aquela costurinha que é chamada de costura invisível, tá? Arruma bem direitinho pra ficar aqui no cantinho, porque vez por outra a gente vai dar um beliscãozinho ali na parte de baixo, então já procura localizar a costurinha bem no cantinho aqui, tá? Na viradinha da sua almofada. E é um pontinho lá e um pontinho aqui. Pode ser o pontinho invisível, tá? Então, olha, o que eu quero dizer é que agora que eu vou colocar aqui, às vezes eu vou dar uma beliscadinha lá na manta. Então, é importante que já fique tudo bem arrumadinho, bem certinho, tá? Então, é só seguir fazendo, olha, vai arrumando aqui direitinho. Eu já tenho, já que eu desmanchei a costura, ao invés de deixar aberto, é só para facilitar isso. Então, se você quiser, você também pode já deixar aberto, tá? Mas uma vez que eu desmanchei a costura, eu consigo visualizar a minha marquinha ali, fica mais fácil para eu direcionar, tá bom? É só isso, então faz uma costurinha bem certinho em toda a volta, tá? Aí, depois que a gente fez isso, ainda falta um detalhe. Deixa eu deixar minha agulhinha aqui e virar, que é aí o que dá característica, então, no que a gente chama de colchão ou almofada francesa, tá? Eu posso começar no ponto que eu quiser, mais no canto ou mais na beirada, eu vou fazer nessa região só para ficar fácil da gente mostrar. Vou introduzir a minha agulha aqui, olha, a mesma distância aqui é a mesma desse lado, tá? Então, posso introduzir, eu gosto de introduzir de baixo para cima aqui, olha, e na mesma distância, já coloca a sua agulhinha reta, deixa eu olhar lá o tanto que eu peguei, para pegar o mesmo tanto aqui, e a gente passa um pedacinho
por dentro da almofada, por dentro da espuma lá, tá? Esse primeiro eu vou deixar ele um pouquinho longo ali, olha, um tantinho lá, eu dei um nozinho ali, mas nem precisa. Vou andar, é mais ou menos a mesma distância aqui, olha, e vou lá na mesma distância também. Desculpem se não tiver na mesma distância certinho, porque eu não tô visualizando, tá? Então, esse é o primeiro. Vou deixar aqui bem certinho, não esquece que você precisa para isso de uma linha bem firme, pode ser com um cordonê, uma linha de crochê, alguma coisa que você tenha, mas que seja bem firme, porque a gente vai precisar fazer uma pressão grande aqui, olha, na hora que eu amarrar aqui, eu preciso ter firmeza para poder puxar, tá? Pede ajuda para alguém para você dar o segundo nozinho aqui, e aí a gente vai seguir fazendo essa costura. Essa primeira sobra, deixa eu dar um outro nozinho aqui primeiro, olha, como eu não tenho outro dedinho aqui para me ajudar, então a gente, nessa hora é importante ter alguém ali para te ajudar, para ele ficar bem firme. Isso aqui depois a gente coloca na agulha e esconde, né? Introduz lá dentro e corta. Então é importante que você siga na mesma altura, tá? E vá puxando com a sua mãozinha aqui, olha, porque uma vez que você trouxe aqui pra frente, ele vai saindo também. Então, mantém ele bem junto lá, põe na mesma distância e vai andando, fazendo de baixo para cima e de cima para baixo. Não precisa mais dar nozinho. O nozinho é só no primeiro lá, tá? Deixa um fio grande, eu deixei um fio menorzinho aqui para eu não me atrapalhar tanto. Deixa um fio grande para você conseguir fazer esse trabalho sem tanta interrupção, tá? E não esquece que a linha tem que ser bem firme para você conseguir puxar. Faz uma certa quantidade de pontos, puxa, deixa bem puxadinho, tá? Põe um prendedorzinho aqui para segurar, porque se eu soltar aqui, ele vai abrindo. Então, põe um prendedor que pode ser, inclusive, um alfinete, olha. Então, você faz a pressão, prende ali para ele ficar bem firme e aí você continua. De quando em quando você vai trazendo e vai colocando o seu alfinete ou um colchetinho, alguma coisa que segure firme para ele não puxar, tá? Para ele ficar tudo bem firme. E a gente vai fazer isso em toda a volta, na parte de cima, em toda a volta na parte de baixo, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer para complementar, é opcional na verdade, é aquele um acolchoado diferente, que pode ser chamado talvez de capitonê, que é quando a gente coloca botões para fazer pressão. Então, você é que vai escolher se você quer ou não, tá? Para isso a gente vai usar essas agulhas que são chamadas agulhas de boneca. A gente tem para vender lá no Pano Xadrez. Ela tem o pacotinho dela tem várias larguras, tem até de 20 centímetros, tá? E aí com a mesma linha firme, às vezes até mesmo firme dobrada em dois, a gente pode pegar a nossa réguinha de patchwork e fazer marcações, né? Pra gente colocar o botão que fica um botão em cima e outro botão embaixo. E aí individual, eu introduzo a minha agulha, saio do outro lado, volto para cima, prendo o botãozinho e dou o nozinho. O botão também é opcional, se você não quiser colocar o botão, você pode deixar só amarradinho também, que tudo bem, tá? Mas fica interessante se for uma almofada como essa aqui, que fica no móvel só para você sentar, você não vai usar para colocar a cabeça, né? Então é bacana colocar o botãozinho, é um complemento, tá? Então é opcional, você põe ou não. A característica mesmo desse modelinho francês é esse arremate que a gente faz em toda a volta, então. Tá bom? Não esqueçam, meninas, que vocês podem fazer essa almofada para qualquer que seja o estilo que vocês tenham de decoração na sua casa. Mesmo se for romântico ou glamuroso, ou se for mais simples como o farmhouse, ou aquele mais despojado ainda, que é o escandinavo, em todos eles você pode fazer essa almofada e
o que vai dar característica, apesar de ser francês, é o tecido que você vai usar. Esse aqui, por exemplo, é um tecido que é o das minhas cadeiras aqui, então combina tudo, tá? Você pode escolher fazer listrado, por exemplo, de azul para fazer alguma coisa no estilo coastal, ou mais com um tecido que tenha brilho, ou todo coloridão, né, para fazer o estilo boho. Então, ou liso, até com um algodão cru, desde que você lave ele bastante para ele já pré-encolher o tanto que tiver que encolher. O algodão cru também se presta muito, ou a lona também, para você fazer esse tipo de almofada, tá bom? Que é no estilo francês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar imagens aí de novo para vocês verem a minha almofada como ficou linda. E um beijinho e até a próxima!